Olá, meu nome é professor Ricardo Siqueto Gargiulo. Seguem aqui as informações de contato para aulas particulares ou aulas formais em colégios do ensino fundamental 2 e médio. Aproveitem para dar uma olhada no meu blog pessoal voltado à educação. http://professorricardogargiulo.com.blogspot.com. Hoje nós vamos trabalhar exercícios da FUVEST de 2024. Vamos fazer a resolução de alguns deles. Os de biologia em especial. Um dos primeiros que aparecem é sobre a série ficcional Wandinha. Ele dá um modelo genealógico hipotético, que é este aqui, né, que é um heredograma, e fala o seguinte, né? Que as mulheres ditas aqui bruxas têm um poder de visão e, de acordo com a legenda, bolinha é mulher, quadradinho é homem. Bolinha escura marcada é mulher com poder de visão, bolinha sem a marca, só o círculo, mulher sem poder de visão, e o quadradinho é um homem sem poder de visão. Então, quando a gente observa isso aqui, a gente dá uma olhada nas alternativas. É sempre assim. Uma questão, ela tem um texto, um heredograma, uma figura, uma imagem, uma pergunta e as alternativas ou o espaço para responder. E como que a gente vai dar sequência, né, a resolução, o melhor esquema? É você ler a pergunta, tendo em mente o contexto da questão, e observar as alternativas. Então, as alternativas ficam basicamente entre 2, 3, 4 tipos de respostas. Se a herança mostrada no heredograma é de herança autossômica dominante ou recessiva, ou herança ligada ao sexo dominante ou recessiva. Aí quando a gente fala ligado ao sexo, é ligado ao cromossomo X. Perdão. Bom, como o heredograma mostra, o que acontece é que quase todas as mulheres têm esse poder de visão, né? Olha só, a gente vê aqui desde o começo, da parte de cima do heredograma, dos ancestrais, né, os antecessores, seguindo as gerações intermediárias, até chegar na Wandinha, que é o que está no enunciado. Com exceção de uma aqui, que seria a irmã da Mortícia. Ela não tem o poder de visão. Então, o gabarito oficial aqui da FUVEST, etc., mostra como resposta a ser assinalada, a alternativa, é ligado ao X, porque todas as mulheres têm, então elas passam pelos cromossomos X. Então, provavelmente é uma herança ligada ao cromossomo X dominante, porque todas têm. Então, provavelmente ocorreu uma seleção de linhagens de sobrevivência de maioria das mulheres que tinham poder de visão, sendo letais para fetos masculinos com alelo dominante. Essa, dentre as alternativas, é a melhor a ser assinalada. Não é autossômica, porque estaria misturado homens e mulheres, e aí teria que fazer uma outra análise no heredograma. E não é recessiva, porque seria a minoria das mulheres. Então, essa é a melhor resposta aqui dessa alternativa. A próxima questão dá um texto falando sobre o Kim e o cão tinhoso. Vamos, antes de ler o texto, a gente vai ler a pergunta da questão, porque tem o texto, a pergunta da questão e as alternativas. Vamos ver. A pergunta da questão fala: a radiação ionizante resultando de explosão de bomba atômica é capaz de provocar feridas na pele iguais aos do cão tinhoso, que são consequências de... E aí ele dá as alternativas: mutação de DNA, alteração de DNA, alteração dos processos de reparação do DNA e assim por diante. Olha, quando você for ler o texto, é importante ler o texto, mas
essa questão aqui ela já dá a resposta logo de cara. O correto é a alternativa A. Mutações do DNA de células epiteliais, porque ele apresentou feridas na pele, o que pode alterar o seu ciclo celular. Então, as células epiteliais, porque a pele é o maior órgão do corpo, e quando ela é afetada por radiação ionizante, as células sofrem alterações do DNA que afetam o ciclo celular, resultando em proliferação de células alteradas, desorganizadas, que formam tumores. E isso é o câncer. Então, correto a alternativa A. A próxima questão fala que em 2023 uma empresa mundial anunciou a criação de almôndegas de carne de mamute. Veja só que inusitado isso. E a ilustração resume a biotecnologia envolvida no processo. Então, o que os cientistas fizeram? Eles, veja lá, ó, o quadro, né, este quadro aqui colorido, bonitinho, bem elaborado, fala o seguinte, que primeiro passo, o gene que codifica a mioglobina, o que é mioglobina? É a proteína de músculo. Do mamute é sequenciado. Então, eles fazem um sequenciamento da mioglobina, ou seja, identifica as bases nitrogenadas que tem no gene do mamute que dá origem à mioglobina, a proteína da mioglobina. Isso é sequenciamento. Codificação é produção de proteínas. Então, o gene que codifica a mioglobina do mamute é sequenciado. Então, eles passaram a entender como é que é o gene. A mioglobina é uma proteína da célula muscular que confere sabor característico à carne. As partes não recuperadas do gene da mioglobina do mamute, porque eles não conseguiram sequenciar o gene completo, faltaram algumas bases nitrogenadas. Elas foram completadas com sequência do gene de mioglobina do elefante, que é o animal existente atual mais próximo do mamute, que é extinto. Aí eles pegaram esse gene, né? Então a sequência do gene de mioglobina é inserida em uma célula-tronco de ovelha. Eles não pegaram a ovelha, pegaram uma célula-tronco de ovelha e inseriram nela, no núcleo dela, o gene da mioglobina do mamute completada com bases nitrogenadas do elefante, certo? E aí essa célula-tronco começou a se desenvolver no laboratório de uma célula até chegar a um número razoável, né? As células, item 4, as células se multiplicaram em laboratório até chegarem a um número suficiente para a produção de hemoglobina. Então, de uma célula virou duas, 4, 8, assim por diante, até formar uma massa de células que eles chamaram de almôndega. Então, as almôndegas de mamute, pergunta a questão, possuem células, né? A almôndega possui células de que tipo? Bom, como tem um único gene do mamute ali, ainda completado com células com informações do elefante, e todas as outras são de ovelha, o correto é a letra D. Então, a almôndega de mamute possui células com mais genes de ovelha do que de mamute. E não o contrário, né? O próximo quadro ilustra o seguinte, a próxima questão. Mostra um gráfico. Quando tem um gráfico, a gente vai analisar o gráfico para ver o que ele é. Então, ele tem um eixo X, que é este aqui de baixo, que mostra o pH, indo de 1 a 12. E o eixo Y, que é a porcentagem de material não digerido, que varia de 0 lá embaixo até 100 lá em cima. Então, quando é 100% porcentagem de material não digerido, o alimento não está digerido. Então, conforme a curva declina, olha, curva 1, 2, 3, 4 marcadas aqui
em números romanos, com azul, laranja, cinza e vermelho, elas vão decaindo em relação ao eixo X, que é o pH. Então, dependendo da variação do pH, ocorre a digestão dos determinados alimentos. E quais são os alimentos? São os alimentos 1, 2, 3 e 4. Então, a questão vai envolver provavelmente o local de digestão do alimento ou o alimento e o pH. Vamos ver o que ele está pedindo ali. Então, analise os dados. A análise dos dados permite concluir que, vamos direto à resposta, né? A substância 3 é um amido digerido na amilase presentes na boca. Vamos dar uma olhada se é verdade isso. Olha lá, ó. Então, a curva 3, que é a cinza, está em pH aproximadamente igual a 7. Ocorre exatamente isso. A boca tem amilase bucal, também chamada de pitialina, que funciona em pH 7, que é o pH da boca. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. A digestão da substância 1 é feita por amilase presente no duodeno. Substância 1 no duodeno, olha, se você observar, a substância 1 está em pH 2, que é do estômago, não é verdade. E se assim por diante você for vendo, você vai perceber que várias questões estão furadas. Outras alternativas. A tabela a seguir mostra as condições de duas variações sociais em 4 cidades urbanas genéricas. Então, vamos dar uma olhada. A tabela a seguir mostra as condições de duas variáveis sociais em 4 cidades urbanas genéricas. Então, vamos dar uma olhada na tabela. Está aqui. A cidade 1, 2, 3 e 4, na primeira coluna. Porcentagem de domicílios com coleta de esgoto e tratamento de água. Então, a cidade 1, 89% de domicílios com coleta de esgoto e tratamento de água. Isso significa o quê? Saneamento básico. Se você der uma olhada nessa tabela, quais são as duas cidades com bastante saneamento básico? 1 e 3. A cidade 2 e 4, olha lá, baixa porcentagem de domicílios com saneamento básico, coleta de esgoto e tratamento de água. A segunda variável social, olha lá, ó, variável social é a porcentagem de população imunizada com cobertura vacinal completa. A única cidade que tem bastante gente vacinada é a cidade 4, com 90%. Então, vamos dar uma olhada aqui no quadro, ó. Então, perdão, tá aqui. Cidade 1 e cidade 3 com bastante saneamento básico, e cidade 4 com bastante vacina, né? Bastante gente vacinada. E aí, ele pergunta, obviamente, sobre isso, né? Com base nos dados, é correto afirmar que as populações humanas dessa cidade têm risco aumentado de ter respectivas doenças. Ele poderia falar ao contrário, né? Falar quais cidades estão protegidas. Ele fala ao contrário. Ele fala com risco aumentado de ter a doença, não protegidas contra essa doença. Então vamos dar uma olhada assim, dessa forma, para a gente poder comparar uma com a outra. Ó. Por eliminação, a gente consegue resolver essa questão. Na letra A, veja, cidade 3, ela não é provável amebíase, porque ela tem autotratamento de esgoto, autotratamento de saneamento básico. Então, é a parte que fura no item A, é a amebíase, porque ela é veiculada pela água. Na letra B, tuberculose, na cidade 4, a cidade 4 ela é bastante, o índice vacinal alto. Então, lembrando que BCG, né, a vacina BCG
BCG significa Bacilo de Calmette-Guerin, em homenagem aos cientistas que desenvolveram essa vacina, que ela é contra a tuberculose. Usa o bacilo denominado Calmette-Guerin. Vale a pena você pesquisar. Então, tuberculose tem vacina. E a cidade 3 é a mesma situação da letra A. Na letra C, cólera é veiculada pela água. Cólera é o Vibrio cholerae. Amebíase é ameba entamoeba ou outra ameba qualquer. Amoeba, por exemplo, são veiculadas pela água não tratada. Então, baixo saneamento básico tenderiam a eliminar essas doenças. E essas duas cidades não têm autotratamento de saneamento básico. Ou melhor, tem. Então essas cidades não poderiam ter, né? Tem uma baixa quantidade de amebíase e cólera. E ele está falando aqui do alto risco. E Covid na D, então ela não pode ter muito Covid porque ela é alto índice vacinal e já existe vacina contra a Covid. E sobra a letra E. Todas as alternativas, todas as colunas, né, estão corretas. Cidade 1, 2, 3 e 4, tuberculose, poliomielite, hepatite B e amebíase. Lembrando que a hepatite B é transmitida por transfusão de sangue, relação sexual sem preservativo, material cortante perfurado contaminado. Então, fica correta a letra E. Vamos ao próximo quadro, que ele fala do jardim de chuva. É bastante interessante, se você procurar na internet, ele vai explicar que os jardins de chuva são pequenas construções públicas ou mesmo privadas. Existem várias cidades investindo em jardins de chuva, que é manter áreas verdes em maior quantidade nas cidades. E eles são muito interessantes e ele fala alguns benefícios no texto. E com base na descrição do jardim de chuva dito no texto e com os seus conhecimentos, a gente pode aproveitar essa questão para explicar o seguinte. O correto é a letra A. Esse jardim de chuva pode ser considerado um ecossistema. E é verdade, um mini ecossistema, no qual componentes bióticos e abióticos interagem numa dinâmica de autorregulação e autossustentação. Veja bem, todo ecossistema ele é formado por dois componentes, os componentes abióticos e os componentes bióticos. Os bióticos, bio é vida, são seres vivos presentes neles de qualquer reino, certo? Qualquer ser vivo que tem dentro do ecossistema faz parte do fator biótico, ou componente biótico, ou biota, né? São seres vivos. E os fatores abióticos, que é o segundo componente de ecossistema, são, por exemplo, pressão, pH, condutividade elétrica, quantidade de nitrogênio, quantidade de gás carbônico. Então, tudo que é não vivo e tudo que é vivo são os dois componentes de um ecossistema. Então, essa é uma boa questão para conhecer o que é um jardim de chuva e saber quais são as partes de um ecossistema. Bom, a próxima questão mostra um gráfico sobre o aumento de gases atmosféricos. Vamos dar uma olhada. É um gráfico que tem 2 eixos Y e um eixo X e 3 curvas, né? O eixo X é ano, 500 anos, no ano 1000, 1500, ano 2000. Nós estamos em 2020, então ele não alcança o ano 2020, né? Mas, ou alcança ali quase, não chega a alcançar. Mas não importa muito isso, o que importa é que ele alcança o ano 2000.
No eixo Y à esquerda do gráfico estão marcados dois gases, gás carbônicos em partículas por milhão e óxido nitroso em partículas por bilhão. Tá aqui, ó. Tá? O gás carbônico, também chamado de dióxido de carbono, é a curva pontilhada vermelha, e o óxido nitroso é a curva cheia preta. E no eixo, segundo eixo Y, está marcado metano em partículas por bilhão também, que é o pontilhado traço ponto azulado. Se a gente for observar, os três gráficos eles têm um certo padrão de comportamento que não ultrapassa os 300 partículas por milhão ou bilhão para o eixo Y, primeiro aqui de gás carbônico e óxido nitroso, e não passam de 1000 partículas por bilhão de amônia, metano. Só que a partir do ano ali, antes do ano 2000, entre 1500 e 2000, a gente começa a observar um aumento desses gases, e no século... Isso aqui mostra o processo de aumento de gases de efeito estufa no pós-revolução industrial. Em 1700 e pouco, começa a liberação e grande utilização de energias não renováveis, que aumenta a concentração atmosférica desses gases de efeito estufa, e eles aumentam de forma exponencial e vertiginosa a partir do ano 2000. Nós observamos esse gráfico aqui crescendo de forma exponencial. E ele explica tudo isso de uma forma um pouco concisa, tanto no texto como nas alternativas. E a gente vê como alternativa correta, ó, o efeito estufa é um fenômeno intensificado a partir da Revolução Industrial devido às atividades humanas emissoras de CO2, que é o dióxido de carbono, que contribuem para o aquecimento global. Essa é a resposta correta. Na próxima pergunta, ele fala: o gráfico a seguir representa a curva de biomassa e biodiversidade de diferentes partes do globo. Vamos dar uma olhada no gráfico. Ele mostra ali, ó, um eixo X variando de 0 até 3, onde de 0 a 1 é a umidade alta, então a 0, meio, 1 é alta a umidade. Daí de 1 a 2, então de 1, 1,5, 2 é a umidade moderada, e de 2 a 3 a umidade baixa, 2, 2,5, 3. E no eixo Y é o balanço de radiação, a incidência de radiação solar, provavelmente quilocalorias por centímetro quadrado. E ele vai lá e pede para você assinalar a alternativa correta, né? Vamos direto à resposta correta. Olha, 1. Ele pergunta sobre os ambientes do globo terrestre, e ele mostra essa curva que ele faz do gráfico, é uma curva de biomassa e biodiversidade. Quanto mais alta ela for, ela tem um pico aqui no índice de LD-zoom, que é a variação entre alta umidade e umidade moderada, onde tem um elevado índice de biomassa e biodiversidade. E no zero, mais tendendo entre 0,5 e 2,5 e 3, são os de menor biomassa e de biodiversidade, certo? Então a resposta correta é 1. Sobre ambientes do globo terrestre, que podem ser exemplificados pelos dados demonstrados no gráfico, é correto afirmar que onde o índice de aridez, né, 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 é índice de aridez, certo? Onde a gente pode ver umidade alta, moderada ou baixa. Então,
é correto afirmar que onde o índice de aridez é igual a 1, o balanço de radiação é igual a 70 quilocalorias por centímetro quadrado. Então a gente faz uma estratégia matemática, ó, do 1 sobe até a curva, dá 70, bate ali aproximadamente nos 70 de índice de balanço de radiação. Partindo do X do 1, você sobe um risco em 90 graus, você encontra a curva em 90 graus novamente no 70 no eixo Y. Então, ele representa a curva de biomassa e biodiversidade, atinge o seu ápice, caracterizando, por exemplo, ambiente de floresta equatorial. Então, ele mostra aqui, desse livro aqui, provavelmente, ou desse artigo científico, é um livro, que no topo, quanto mais alto aqui essa curva desse gráfico, estão os ambientes de maior diversidade e umidade. E nas bases, tendendo às bases, tanto para um lado como para o outro lado, ele tende a ambientes mais secos e menos diversos. Aqui mais secos e menos diversos, e mais úmidos e menos diversos. Isso que mostra esse gráfico. Diversos no sentido de biodiversidade, porque a curva está baixa, né? Balanço de radiação abaixo. Então, a curva é de biomassa e biodiversidade. Vamos dar uma olhada aqui nessas 3 imagens que são mostradas por Absaber, Assis Nassib, né? Domínios de Natureza do Brasil. E ele mostra 3 imagens muito bonitas que constam no livro dele. A primeira é bem caracterizada, que é esta aqui, olha, ó. A gente pode ver de cara alguns cactos, bastante folhas, bastante cactos que têm características xeromórficas, que são características, xeros é seco, morfos é forma. Então são plantas com formas adaptadas às características de ambientes secos. Então aqui é caatinga. No 2, ele mostra essa paisagem que é típica de cerrado, bastante de savanas, né? Mas como é no Brasil, é o cerrado brasileiro. Então, que não deixa de ser uma savana. Gramíneas, domínio de gramíneas e árvores bastante retorcidas pela passagem do fogo. E aqui, então, isso aqui é um cerrado. E a terceira mostra ali mata de araucária. Se a gente olhar ao fundo, as árvores, olha, ó, são araucárias. Poderia ter uma imagem melhor, mas talvez tenha sido essa a única imagem disponível aqui para nós, que foi disponibilizada. Então, as imagens representam aspectos paisagísticos dos tipos climáticos 1, 2 e 3, que são, respectivamente, alternativa A, caatinga, cerrado e araucárias. E vamos ver aqui, ó, a partir do cladograma apresentado, que expressa algumas relações filogenéticas entre vertebrados, é correto afirmar que... Aqui, ó. Então a gente tem aqui um tubarão, uma lampreia, um tubarão, uma perereca, um lagarto, girafa e o ser humano. Vamos direto à resposta. Olha, todos têm um ancestral em comum. O cladograma parte de um único ponto, que é um ancestral em comum a todos esses que são vertebrados. Então, fica como correto, os peixes, lampreia e tubarão, possuem um ancestral compartilhado com os demais tetrápodes.
E com isso a gente termina e vence as questões de biologia da FUVEST 2024. Bastante controversa, com exercícios difíceis por um lado e outros muito fáceis, mas vale a pena essa observação e correção. Não perca a oportunidade de você baixar da internet questões e provas anteriores dos vestibulares ou dos vestibulinhos que você vai prestar e tentar resolver como simulado. Então entra lá no site da FUVEST e baixa os últimos 3 dos anos anteriores e tenta resolver. Vale a pena, mesmo olhando o gabarito. Você não vai se arrepender de fazer isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.